Esse áudio é do livro A Liberdade é Possível, de Warren Land. A liberdade é possível. Cansado de não conseguir fazer o que se propôs? Não importa o que você faz, você acaba na mesma confusão? Você está pronto para fazer o que tantos outros fizeram para encontrar a verdadeira liberdade da miséria e das trevas? Introdução. Não importa o quanto você tente, não importa em que pista você corra, você sempre parece terminar de volta no mesmo lugar. Parece familiar, certo? A boa notícia é que não precisa ficar assim. Existem dois princípios básicos para aprender e aplicar que farão toda a diferença do mundo. Primeiro, o que acreditamos é o que vivemos. Quando mudamos aquilo que acreditamos, mudamos a forma como vivemos. Segundo, aquilo com que saturar os nossos corações e mentes é que vamos acreditar. Se repetimos continuamente as mentiras e as vergonhas com as quais vivemos por tanto tempo, nossa vida será colorida de escuridão e desespero. Mas se nos saturarmos de verdade e perdão, nossa vida será vibrante e completa. O livreto que você está lendo é apenas uma parte do remédio, do antídoto, da resposta, da solução, mas mas é o melhor lugar para começar. Leia as palavras repetidamente, pense sobre elas, pondere sobre elas, compartilhe as discutas, sature-se com elas. Você sentirá que as coisas começarão a mudar e você se verá se afastando da escuridão em direção à vida. Capítulo 1. Inútil. Eu me sinto tão inútil. Você já disse essas palavras? Você já acreditou nessas palavras? Talvez a mentira mais profunda e maliciosa que muitas pessoas acreditam seja que elas são inúteis. Uma comparação de dicionários mostra inútil definido como falta de valor, sem utilidade, importância ou valor. Desprezível, bom para nada. Estas são descrições bastante adequadas de como é inútil, certo? Palavras alternativas frequentemente usadas incluem desprezível, vergonhoso, feio, vil, inutilizável, insignificante, sem sentido. Todas essas coisas e muito mais, todavia, tudo isso é mentira quando se trata de qualquer pessoa, qualquer ser humano. Embora possamos não merecer qualquer coisa boa, merecimento e valor são duas coisas muito diferentes. Ser merecedor significa ter conquistado e aponta para o valor de algo que fizemos, um valor funcional ou do que foi feito. Valor, por outro lado, não é sobre fazer, mas sobre ser, e refere-se à essência inerente de algo. Por exemplo, suponha que você tenha um bloco de ouro sobre a mesa à sua frente. Esse bloco de ouro, sendo o ouro, tem um valor inerente, não importa em que forma esteja. Se for derretido e moldado em um batente de porta, seu valor ainda é o mesmo, mas seu valor funcional e estético mudou. Esse mesmo bloco de ouro derretido em uma cremeira para ser usado no serviço de chá de porcelana fina da vovó, terá um valor funcional e estético diferente, mas ainda é ouro e ainda vale o que valia antes de qualquer coisa ser feita para alterá-lo. Agora, podemos transformar esse ouro em um magnífico conjunto de joias, aumentando muito seu valor funcional e estético. Ou podemos deixá-lo em sua forma mais bruta e enfiá-lo em uma pilha de esterco. A única coisa que não muda e não mudará é o seu valor inerente.
Da mesma forma, quando consideramos cada ser humano no planeta Terra, descobrimos que cada pessoa, não importa o que tenha feito ou não, tem um valor inerente, porque cada um de nós fomos criados à imagem de Deus, Imago Dei. Esse conceito de ser portador do Imago Dei remota aos primeiros capítulos do livro de Gênesis na Bíblia. Essa frase aparece 3 vezes ali, e todas as vezes ela se refere à visão de Deus sobre a humanidade, não à visão que a humanidade tem de si mesma. Primeiro, vemos Deus criando o homem à sua imagem, em Gênesis 1, de 26 a 27. Então vemos que os filhos nascidos do primeiro homem e da primeira mulher também são considerados a imagem de Deus. Gênesis 5, de 1 a 3, com primeiro capítulo, 26 e 27, revista. A terceira vez que vemos esta frase é altamente significativa e aponta para a santidade de toda a vida humana. Novamente, da perspectiva de Deus, quando Deus institui a pena capital para o assassinato. Noé e sua família acabaram de sair da arca após o dilúvio, e Deus lhes deu as leis básicas pelas quais deveriam viver. 2 leis são novas. Primeiro, a partir de agora você vai comer carne. Não coma, viva ou crua. Segundo, quem derramar sangue humano por outro humano, seu sangue deve ser derramado. Pois a imagem de Deus, Deus fez a humanidade. Em Gênesis, de 9 a 6. Não termina aí. No Novo Testamento, o meio-irmão de Jesus, Tiago, revisita e intensifica como devemos nos considerar quando diz: mas nenhum ser humano pode subjugar a língua. É um mal inquieto, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. Em Tiago 3, de 8 a 9. Mas essa ideia de carregar o Imago Dei é apenas o começo de como devemos entender nosso valor e valor inerente. No Salmo 8, Davi pondera sobre como é possível que o divino Criador de tudo que existe tenha consideração pela humanidade. E ainda mais significativamente, coloque sua criação nas mãos da humanidade para gerenciar e administrar. Em Mateus 6, Jesus investe alguns momentos encarregando seus ouvintes de não ficarem ansiosos com qualquer necessidade que tenham, porque seu Pai Celestial conhece todas as suas necessidades. Assim, ele conhece as necessidades dos pássaros que ele provê. E você é de muito mais valor do que eles. Deus também provê lindamente para a grama e as flores, embora, mais uma vez, a humanidade valha muito mais e será provida ainda mais do que ela. Mais tarde, Jesus diz outra coisa significativa. Em Mateus 16, 26, ele pergunta: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? No que diz respeito a Jesus, uma pessoa, isso significa você, vale muito mais do que o universo criado. Em Lucas 12, 6 a 9 a 7, Jesus declara: não se vendem 5 pardais por 2 centavos. No entanto, nenhum deles é esquecido diante de Deus. De fato, até o cabelo da sua cabeça estão todos contados. Não tema, vocês são muito mais valiosos do que muitos mais pardais. A lista continua, incluindo como há regozijo no céu.
quando um pecador abandona sua pecaminosidade e se rende a Cristo como Salvador. Lucas 15, 7 a 10. Essa alegria vem como resultado da restauração de um ente querido perdido ao seu lugar legítimo e pretendido como um futuro co-herdeiro com Jesus e alguém que será glorificado ao lado dele. Romanos 5, de 1 a 2, 6, 8, 10, Romanos 8, 16, 17, 28 ao 29. Lembra daquele bloco de ouro? Quando abandonamos nossos caminhos pecaminosos e egoístas e nos rendemos a ele, outra mudança ocorre. Nosso valor inerente ainda está lá, mas há uma mudança em nosso valor funcional. Quando uma pessoa se converte, é como um bloco de ouro sendo retirado debaixo do muturo, sendo limpo e agora disponível para Deus tocar e colocar no jogo. Em Efésios 2:10, encontramos uma das mais belas imagens de palavras em todas as escrituras e toda a escritura que explica: pois somos sua obra-prima, criados de novo em Cristo Jesus, de modo que o bem que ele planejou para nós há muito tempo seria o nosso modo de vida. Pense em um mestre artesão. Pense em Michelangelo, criando uma magnífica estátua de um pedaço de mármore. Não começa muito bonito, mas o resultado final é uma obra de arte magnífica. É assim que a palavra poema, obra-prima, pode ser mais bem compreendida. Pronuncia-se poema, poema, um termo antigo para expressão visível. Você, segundo as Escrituras, é o poema de Deus, uma obra-prima da mão do Criador. E assim como o artesão busca expressar seu coração e mente por meio do seu trabalho, o Criador busca expressar seu coração e mente por meio de você. Há valor e honra inerente em ser seu poema, mas também há responsabilidade. Ser uma expressão visível significa que precisamos buscar em oração ter um apego sólido em nosso valor inerente, em nossa identidade em Cristo, para aqueles que são crentes, e cada vez mais expressar sua vontade e seus caminhos, seu coração e sua mente. O que isso significa é que, em vez de obter nosso senso de valor e valor do que fazemos e de como fazemos, sem falhas ou mal, nos concentramos em ser quem Ele nos criou para ser em Cristo e permitimos o que fazer flua naturalmente do ser, como uma fruta madura caindo de uma árvore. Um pessegueiro não precisa ficar sentado no pomar e concentrar toda a sua atenção no cultivo de pêssego. Tenho que cultivar pêssego, tenho que cultivar pêssego. Ele simplesmente produz pêssegos, porque é um pessegueiro. E é isso que os pessegueiros fazem. O fazer flui naturalmente do ser. Fomos criados como seres humanos, não como ações humanas. Deus nos criou dignos de amor, dignos de dignidade, dignos do que Ele tem de melhor, o sacrifício de seu Filho em nosso lugar. E não podemos mudar isso, assim como não podemos mudar a cor dos nossos olhos, nosso gênero ou nosso DNA de um humano para outra coisa. Nosso valor inerente é tão parte de nós quanto nossa humanidade e não pode ser tirado de nós. E mesmo que existam pessoas em nossa vida que agora negam ou negaram essa dignidade e valor, isso não muda o fato de que somos inerentemente dignos disso. Há mais a ser dito sobre isso mais adiante, mas, por favor, mantenha a verdade, a saber que, embora não
mereçamos nada de bom, não pode ser conquistado. Somos totalmente dignos do melhor de Deus. Fomos criados assim, pois somos sua obra-prima, criados de novo em Cristo Jesus, para o bem que ele planejou, para nós há muito tempo, seja o nosso modo de vida. Efésios 2:10.